Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Pauladas, eu já falei umas 400 vezes que a Paula Zen tava vindo aí. Mas não veio, né, gente? Acho que é muito difícil ela chegar. Acho que ela vai ficar só nas sketches mesmo. Mas um cheirinho de Paula Zen a gente trouxe aqui hoje. Porque eu tô, assim, com as convidadas mais harmoniosas dessa internet do meu Brasil. Quem que são essas deusas? Isadora Barbieri, essa advogada aquariana, especialista em direito penal. Ainda bem, né, gente? Porque se eu cometer um crime, porque eu já falei que as chances são altas, você já fica contratada, gata. É real. O Copel sabe. Ela sabe tudo da Lei Maria da Penha, é Ludmiller. Ela já cozinhou profissionalmente as receitas maravilhosas da avó dela. Ai, que fofo, gente. Copel quer saber quando que a gente vai ter a geleia de tangerina de novo. Nossa, deve ser muito bom. Ela que veio do... Maravilhosa, né? Nem pra trazer, né? Mas tudo bem. Ela que veio do sertão do Paraná, é uma super tia pros sobrinhos e mãe doida de gato. Amo. Também sou tia de sobrinhos e mãe doida de cachorro. Bem-vinda. Amo. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Paulada. E estamos aí para dar várias pauladas hoje. Adoro. E Brenda Mello, também aquariana, também advogada, especialista em direito das famílias. Eu também preciso de ajuda aí também nesse quesito de família, confesso. A coisa anda complicada. Ainda mais porque a Brenda tem uma abordagem toda especial e multi, que usa técnicas de neurociência, constelação sistêmica, mediação e que tem o temperinho secreto extra, além de uma personalidade doce. Ela tem um sotaque mineiro tão delicioso que eu tenho certeza que ele ajuda a acabar com a briga de qualquer família. Amo. Porque, né, amei. gente? Ai, é o melhor sotaque, eu amo, Bendas. Obrigada. Melhor sotaque, melhor comida. Bem-vinda. Obrigada. Gente, é muito chique isso. Tipo, neurociência com direito. Achei, é tudo pra deixar mais chique. Harmonia, né? Por isso que a gente teve a ideia de fazer o Harmonia Jurídica. Que as pessoas falam isso, né? Do tipo, ai, mas por que harmonia jurídica, né? Justamente para que a gente traga um pouco mais de harmonia pro direito, né? E pro judiciário, que tá um caos. E a gente gosta muito nos casos, né, de trazer essa pegada de ajudar a pessoa a conseguir resolver. Porque, gente, vamos pensar, você vai jogar seu problema pra um terceiro que não te conhece, que não tá nem aí pra você, que às vezes ele tá querendo acabar aquela audiência pra ir embora pra casa dele, pra ver a família dele, pra decidir sobre tua vida. Então, isso é muito perigoso. E o brasileiro tem muito essa mania, né, do processinho e tal. E às vezes isso não pode ser um caminho que a gente pode repensar, né? E dá pra entender também que a gente vive num país que que a gente quer gastar o réu primário. Mas a gente pode ir pra uma linha um pouco mais, assim, consciente da coisa. E muito, é justamente muito chique, isso que a gente faz. Eu adoro, porque assim, olha, eu confesso pra vocês, não me odeiem, já de antemão, mas eu tenho um problema com advogados. Gente, eu não gosto de nenhum. Assim, tem até parente que é advogado. Amigos não. Porque meus amigos são tudo das artes. Todo mundo ferrado na Vibes. vida. Tudo muito vibes. Tudo muito vibes. Porque assim, advogado, ele cobra por hora. Eu sei se você tá fazendo alguma coisa, tá? Eu confesso que assim, já trabalhei com vários, né? Eu sou do audiovisual. Olha, eu acho todo mundo ruim. Está cancelada. Pra mim, todo mundo meio ganha em cima e não faz muita coisa. Meio mercenário. Aham. Tem essa fama, né, gente? Mas hoje a gente vai acabar com esses... E aí é um conhecimento que você isso. tem que a outra pessoa não tem, aí não tem nem muito como você refutar. É que assim, no audiovisual eu já tenho muito conhecimento do direito do audiovisual, das coisas que englobam, tipo, você fazer um contrato do zero sozinha. Mas, cara, no geral é muito difícil, assim, né? Eu contratei uma outra pra fazer entrar num processo civil e... falava, gente, não é possível. Tipo, olha o texto que essa mulher escreveu, tá ruim. Tipo, eu falei uma coisa, ela escreveu outra coisa. E aí some. E aí você fala, cara, o que tá acontecendo? Tem mas questões. É uma área difícil mas mesmo. acho que tem essas questões mesmo, até porque é um arquétipo, né? Tipo, o advogado. Então, tem uma coisa que permeia o inconsciente coletivo do que as pessoas esperam e do que pode estar ali meio nebuloso. Tem gente que fala que também advogar é a arte de mentir e de ver qual que é a tese que emplaca, porque tudo tem narrativa. E o papel aceita tudo. Então, trabalhar com direito é trabalhar com narrativas. Isso mesmo. Eu tava falando esse fim de semana com os amigos e falei, eu acho que eu devia ter feito direito, porque eu gosto da treta mesmo. Aí eu ia ficar brigando, eu ia ganhar
ganhar dinheiro pra brigar. Adoro. Sim. E aí trago, assim, as advogadas da harmonia. As advogadas vêm. Mas, Brenda, vamos começar com você. Qual que é a sua vamos. pauladinha entalada, assim, ó? Em tantos, mas acho que a que tá mais nos últimos tempos que a gente tem conversado, né? É a hipocrisia, né, meu Brasil? Da hipocrisia da nossa sociedadezinha. Principalmente nos temas, né, que a gente lida, uma coisa que a gente sempre fala. Como as pessoas elas são hipócritas na hora delas julgarem, né? Por exemplo, a comunidade LGBT e na hora delas estarem ali vivendo a vidinha delas, né? Então, família tradicional brasileira, que tem um monte de questões, né? Que a gente ficaria aqui vários episódios falando sobre. Da família de bem, que A não família trai, de da bem. moral dos bons costumes. Exatamente. E que daí, por exemplo, fala super mal das pessoas trans, mas é o país que mais consome pornografia trans, por exemplo. Sim. Então, são várias hipocrisias que, assim, chega uma hora, né, que a gente fica cansado de ouvir. De religião também, das pessoas usarem, né, a religião para justificarem o preconceito delas. Então, é algo que a gente lida muito no nosso dia a dia, que a gente fica assim, como pode a pessoa ter preconceito, tá falando isso, sendo que a vida dela é assim, né? Totalmente Então, desalinhada, assim, né? Tipo, será que essa pessoa tem noção da hipocrisia? Porque eu acho assim, todos nós temos uma hipocrisia, sim. né? em Ninguém, algum nossa, eu não nível. sou hipócrita. Senta aí, Cláudia. Mas é num grau muito, assim, de fingimento mesmo. De falta de autoconhecimento, ou meio que querendo se passar, né? Por outra coisa. Porque me vem muita coisa do liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão. A gente quer Sim. liberdade de expressão. Eu quero poder falar mal de quem eu quiser. Mas aí ninguém pode falar de você, né? Aí Exato. quando inverte pro seu lado... Não, mas não pode falar isso. Sim. Mas isso aí é uma mentira? Então- Como que você vai postar uma coisa dessa? Estão me silenciando, né? Estão sendo preconceituosos comigo. Aí não faz muito sentido, né? E é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, nos nossos casos, né? A pessoa, ela tá sendo preconceituosa com a outra, ela tá claramente usando a orientação sexual da outra para diminuir ela em algum papel, seja no trabalho, na maternidade, paternidade. E aí, ela depois, não, mas eu tenho até amigos que são... Ai, essa fala. E é assim, a gente O já sangue viu tanto, e até ferve. em processo, viu? As pessoas escreverem lá, não, a conduta não foi preconceituosa, porque a pessoa tem parentes e familiares gays. Então, assim... assim, ter parente gay significa que você não é homofóbica. Pois é. Não, porque teve um dos casos que a gente atuou, que caso de família, né? Que a Brenda tava conduzindo, e a gente tava pela mulher, né? Que nos contratou. Porque simplesmente o ex-marido abriu um tópico na petição, colocando da bissexualidade da requerida. Que ele tava processando ela, então ela tava no polo ali de requerida. Pra falar que tava prejudicando a criação da menina o fato dela ser bissexual. Você tá me zoando. Então, isso gerou, Sério. assim, a gente teve que fazer denúncia na UAB, né? Também por conta dos advogados que subscreveram a peça. Então, foi um caso que a gente levou e eles recorreram até as últimas instâncias e agora, recentemente, transitou em julgado, perderam e vão ter que pagar a indenização para ela. Então, é nesse nível, assim, a conversa. O cara foi falar que ela ser bissexual é um problema e depois ele foi falar que ele não era homofóbico? Sim, na não, defesa. que ele não foi porque ele tem familiares que são e amigos. O irmão tava doidão aqui não, seu arrombado. Mas Então, é ele nesse falou... nível. É tipo assim, mas gente, você... Tá claro, não tem nem Assim, como. Não, sim. você não é homofóbico, é só... a bissexualidade dela especificamente é um problema. Sim, Não, é só a minha expressão, porque nesse caso a bissexualidade pode atrapalhar e aí a pessoa cria um monte Ser de um mau exemplo argumentos. pra criança, porque cada hora tá com um homem, tá com uma mulher. E, gente, isso não é o ponto, né? Se isso não é homofobia, eu não sei o que é, né? Pois é. Foi o que a gente falou, Não tem meu como Deus. ser mais claro. Aí, tipo, deu certo, ganhou, porque, né? E, assim, Sim, não tem recorreram sim. assim, milhares de vezes possíveis, imagináveis, e agora transitou. Gastaram banheiro. Esse cara perdeu dinheiro? Vai perder. Vai perder. Vai perder? Agora vai entrar em Bastante. fase realmente de execução. Mas assim, né, o processo que a gente tá falando aí de 2021. A pessoa teve que amargar esse 4 dano, anos né? aí nessa lida. E aí entra também o que a gente tava falando da questão dos advogados, porque tem advogados e advogados, né? Por exemplo, o cliente fala
fala isso pro advogado e o advogado escreve isso, porque é o advogado que protocola as peças, né, num processo. E aí os advogados dele colocaram isso na peça. Então, ou seja, eles também pensam assim. Então, tem advogado também que faz cada absurdo. Mas isso é um ponto muito legal. Porque, assim, se eu sou sua cliente, eu te falei isso. Você pode me questionar, né? Sim. Tipo assim, cara, você vai colocar isso, não vai dar bom, porque isso é homofóbico. Sim, falar Homofobia, com você que isso não é um argumento, né? Foi o que eles não vai fizeram. Dar bom. Advogados Malucos. Hoje no Discovery Channel. Mas às vezes o advogado falou, ele falou assim, mas eu quero que coloque. É. Aí tem que colocar. Imagino que eles também, né, eram homofóbicos. Não, mas aí pra o colocar advogado isso. Provavelmente também, né? Mas aí o advogado tem que se o cliente fala que quer colocar, o advogado não pode colocar. É. Porque ele, por ele entender melhor juridicamente o que se enquadra como crime ou não, ele fala, não, isso eu não vou colocar. Sim. Porque isso é crime, não se trata, não tá dentro da argumentação jurídica que cabe no teu caso, isso tá fora, não vou colocar. Aí se quiser ir para um outro profissional, fica à vontade. Mas daí ele não vai querer perder o dinheiro dele também, né? Porque eu, nesse lugar, eu tenho muito a lógica do cabeleireiro, né? Tem gente que chega lá no escritório falando um monte de coisa, querendo fazer e acontecer e tal, pá. Igual quando a pessoa, às vezes, chega no salão querendo platinar o cabelo. Gente, tem cabelo que vai cair se for platinar. Sim. E aí tem cabeleireiro que fala, eu não vou fazer o teu cabelo. E aí a pessoa vai num outro salão, se ela quiser muito fazer, ela vai e aí quebra o cabelo dela, mas não quebrou na mão daquele profissional. E é o que a gente faz. Então, eu quero fazer A, B, C e D e processar o mundo. Tá, mas aqui não cabe, você não tem prova, não tem direito, desculpa. Sabe? Porque dá pra forçar uma barra, mas eu tenho que te falar o limite. E aí, se você quiser numa outra pessoa se estrepar, mas não foi comigo. Valores, integridade, né? Temos aqui. Não apenas harmonia. Ai, eu amei. E custa honorário, custa, mas Mas é que depois o honorário problema vai pra pessoa, né? Por exemplo, agora, esse daí vai ter que pagar uma indenização porque o advogado não foi uma pessoa séria. Demorou, Aí mas ele vai chegou. processar o advogado dele. Aí depois... Poderia ainda, né? poderia. Porque se o advogado tinha que ter avisado e não deveria ter feito isso... Processa o advogado, moço. Porque aí também você perdeu dinheiro, o advogado perde dinheiro, todo mundo se fode. Todo mundo se fudeu! Não tem um preço depois, né? Dobra a meta, todo mundo vai perder. Exatamente. Ai, gente, muito bom. As pessoas são realmente muito fora da casinha. Muito fora. Eu queria só fazer uma observação que eu acho muito interessante. A maneira como advogados falam. Tipo, é muito Como um que português correto. E aí as palavras, um juridiquês, assim. Que fala quem é um advogado? Tem que rolar um esforço, assim, pra entender. E isso que a gente vê a paisana, né? Porque a gente tá aqui no Pauladas, viemos mais numa vibe despojada. Não, e olha que a gente, né, também tem um jeito de falar pelo harmonia e tudo mais, né? A gente tenta tirar o máximo, assim, o juridiquês, mas às vezes não tem como. Acaba virando uma mania, mas a gente se observa nesse lugar também. Mas da onde que vem isso de falar desse jeito? É tipo porque vocês leram muito lá os juridiquês? Ou é tipo, existe uma aula de como falar sendo advogado? Não, acho que é de ter lido bastante, né? Esses termos, mas a gente são os termos que a gente precisa usar. Então, você escreve todo dia desse jeito, você fala com o juiz desse jeito, fala com todo mundo. Então, depois, quando você tá explicando alguma coisa desse tema, é difícil você trocar as palavras, porque você já fala todo dia, o dia inteiro. Já fica enraizado. Mas a gente tenta ao máximo, principalmente quando a gente tá fazendo conteúdo, tal, facilitar e com cliente também, né? Que não entende, né? Eu entendi. Eu tô dando umas zoadinhas. Porque tem advogado que faz questão de ser chamado de doutor, doutora. E eu acho isso aí tem um pouco... paulada tem uns que são um pouco isso aí é muito brega. Puta que Ai, não é? Eu acho muito cafona. Primeiro que doutor é quem faz doutorado. Segundo que, gente, não precisa. Isso afasta as pessoas. Eu acho também. E aí, tipo, sei lá, eu tô contratando você e aí você fica numa situação que eu acho que tem isso também. Essa minha paulada aí nesse mundo jurídico. De achar, porque tem o conhecimento específico daquilo, de se colocar meio acima. E é tipo assim, cara, eu não sou idiota, entendeu? Eu posso não entender da lei escrita ali, mas anjo. Também tem noção da vida, sei lá, assim... Me incomoda um pouco esse lugar, porque eu acho que tem essa coisa de um status do advogado, igual médico. Sim. Tipo, uma formalidade. Ainda mais hoje em dia, médico, qualquer um se virar médico, me poupe. Por conta do domínio do conteúdo, mas eu acho que isso não te coloca no... A gente, pelo menos, trabalha muito nesse lugar, né? De não colocar a gente acima de ninguém. Até porque a pessoa, ela tá ali na mesma condição, ela tá te contratando. Então, ela pode mudar a qualquer momento de profissional.
A gente tem essa liberalidade, né? Justamente Então, por isso que eu acho que os termos, tudo foi pensado de um jeito pra realmente ficar assim, meio, eu tô aqui, né? você tá aí. Tanto que é difícil, né? Quem não entende, assim, saber o que pode, o que não pode fazer. E quando lê alguma coisa, não entende e tal, tem que perguntar pra alguém, porque são termos meio Eu acho que a gente tinha que ter na escola, assim, um pouco de também sou dessa um pouco opinião. de direito, assim, básico da vida. Porque é isso, você não pode cometer crimes e fazer nada fora da lei, mas ninguém conhece a lei? pois é, porque fica num lugar isolado, né, pra poucos. Isso daí é Você nem totalmente sabe. equivocado, porque o direito é das pessoas. Não é de um grupo, né? Exatamente. Todo mundo tinha que ter um mínimo de conhecimento até pra... Nossa, ia facilitar tanto a vida, eu acho. Ia ter que, bem assim, menos processo. Com certeza. Isso é um outro caso, Essa é outra paulada boa. No mundo jurídico, eu acho que no mundo jurídico tem tantas que a gente gostaria. Verdade. Nossa. Paulada, vamos ter que fazer um paulada específico só do tema do Específico. jurídico. Eu acho também. Nossa, Porque tem muita muito. coisa, muita formalidade. E aí, falando da minha paulada da hipocrisia, dentro do universo jurídico, então, é o que mais tem. Que são juízes que são gays, desembargadores, servidores, todo mundo que tá lá. E aí, na hora de julgar o caso do coleguinha, Ai, gente. aí é outra mentalidade, né? Então, É bem nossa, complicado. muito. Que não se assumem, né? E aí quando vê alguma ação ou algum caso, tratam de uma forma super preconceituosa. Assim, já aconteceu, né, com a gente de, por exemplo, um caso igual que eu já atuei, e de casal hétero que não teve essa decisão, essa forma de lidar. E aí, quando era um casal gay, o juiz foi super grosso comigo. Tá me zoando. Ai, gente. Acho que eu não ia dar conta desse juiz. Eu ia voar no Acontece. pescoço do juiz. Acontece. Nossa, eu ia dar meio que um barraco. Eu acho que eu não Aí ia ter um nessa hora não autocontrole. tem lado zen, amiga. Aí a gente fica brava mesmo. Esse dia eu fiquei super nervosa. Porque você tem que ter um autocontrole, porque você tem que ganhar só no argumento. Você não pode ir lá dar uns tapas no cara. Não. Ai, gente, eu não sou contra a violência, tá? Mas aqui, às vezes... Nessa hora, né, a gente fica bem nervosa. Nossa, meu porque sangue é uma ferve coisa muito. assim. Por quê? Qual a diferença? Se o caso é exatamente igual, o direito da pessoa é o mesmo, aqui Né? não tem diferença. E houve empecilhos só porque era, né, um casal de 2 homens. Então é o que a gente vê, né? Infelizmente, hoje a gente ainda vê muito. Nós estamos em 2025 e ainda lidando com isso. É isso que eu fico enlouquecida. Eu falo, cara, eu não aguento mais ficar falando isso. 2025 a gente ainda tá vendo isso, porque é muita coisa que a gente tá vendo ainda hoje que não era pra existir mais. Que, tipo assim, é muito retrocesso. É muito desesperador. Eu não aguento mais! Ai, olha, gente, paulada em Muita tudo coisa. isso. Sim. Mas, Isa, agora a sua paulada, gata. Qual que é a sua paulada entalada? Então, a minha paulada que eu separei hoje pra gente conversar aqui é paulada no estereótipo. Porque eu penso assim que estereótipo é algo que só atrapalha. Porque assim, a gente fica numa mentalidade de querer colocar as pessoas em caixinha. Porque o ser humano tem essa tendência. A gente tem essa tendência. Só que o ser humano é muito contraditório. Então, não dá pra você ficar querendo encaixar a pessoa numa coisa que você pré-concebeu sobre ela. Né? Às vezes você vai colocar a pessoa num lugar que a pessoa já tá em outro. E ela já superou aquilo e você ainda tá querendo colocar aquela pessoa. Então, isso chega a ser violento, sabe? Então, eu acho que a gente precisa rever tudo isso e tirar os estereótipos da mesa, porque a gente vai começando a deixar e reconhecer nas pessoas a liberdade delas e a nossa liberdade de ser e de se expressar, sabe? Então, o estereótipo eu acho que é algo que a gente merece dar uma grande paulada, porque justamente também dificulta as relações, né? Quando a gente vai falar da comunidade LGBT, gente, é só uma nuance da minha vida gostar de mulher, tipo, ser uma pessoa homossexual, homoafetiva. Não é isso que gira em torno da minha vida. Em todo dia eu chego, a primeira coisa que eu falo pras pessoas, oi, tudo bem, gente? Sou lésbica. Não é sobre isso o tempo inteiro, sabe? Eu tenho muito mais outras situações na minha vida e no meu sentimento e no meu emocional, né? A nossa complexidade que cada um carrega. E que às vezes a gente fica muito preso no raso, sabe? E vale a pena a gente ir além disso. Então, no estereótipo, acho que é uma paulada que a gente sempre conversa. E acho importante a gente trazer aqui. Porque é um momento da gente poder repensar mesmo. O que eu tô querendo colocar num lugar tão simples, sendo que é tão profundo? Mas eu amei essa paulada, que é uma paulada que eu dou, assim. Copel tá aqui no estúdio com a gente hoje, assim. Já dei muitas vezes, que a gente já fez um episódio, que é a paulada nas caixinhas. De como a gente quer colocar todo mundo na caixinha. E mesmo quando a gente tenta sair da caixinha e não colocar todo mundo na caixinha,
Não sei se é uma coisa meio muito do ser humano. Pra eu entender o outro, eu preciso que ele esteja aqui nesse lugar. Sim. E aí eu vou encaixando as pessoas aqui. Só que isso é meio... Vira um aprisionamento também. Sim. Só que ao mesmo tempo que em alguns lugares, eu acho que é necessário. Tipo igual a sigla, LGBTQIAPN+. São caixinhas. Sim. Cada letra é uma caixinha e a gente é colocada nessas caixinhas. Só que elas são necessárias, eu acho que assim... Sim. Agora ainda que estão apagando toda a sigla e, né... Trump causando na vida de todo mundo... Sim. Das gay tudo... A gente fica mais ainda... precisando trazer a sigla pra perto e, tipo, não, a gente é a sigla. Porque é exatamente o que você falou. Cara, tipo, eu sou sapatão, não é a primeira coisa que eu tenho sobre mim. Igual aquela coisa do tipo, o que você faz? Quem é você? E é sempre o trabalho. Não é o meu trabalho que me define, não é a minha sexualidade que me define. A gente tem muitas outras nuances e características, coisas que definem muito mais a gente. Até porque 3 sapatão aqui e 3 completamente diferentes. Tipo, não tem nada a ver com a outra. E a gente é muita coisa além disso, né? Sim. Só que aí eu também fico nesse lugar, assim. Mas eu acho que é uma ótima paulada mesmo pra dar. É porque aqui no mundo a gente tá realmente debaixo de um contexto, né? Eu gosto muito da frase do Pri Bertucci, lá da consultoria em diversidade Sexy Box, que é o que não tem nome não existe. No mundo não existe mesmo. Então, por isso que a sigla é importante, a gente entender as especificidades de cada contexto, de cada letra, mas também pensar para além disso, né? E sair desse aprisionamento que você colocou, porque daí a gente vai começando a tirar barreiras para as relações. Porque senão, se a gente ficar só nos estereótipos e nos títulos, as pessoas elas vão se afastando e vão perdendo a oportunidade de ver que, para além das diferenças, tem muita coisa em comum que nos conecta, sabe? Então, eu acho que é meio que nesse jogo, né? Da gente entender a importância dos nomes e de tudo isso que a gente luta, mas também nas relações a gente poder se abrir mais, né? Ficar com a mente mais aberta para poder se conectar com as pessoas. E não generalizar, né? Isso, porque generalizar é muito perigoso. Eu acho que gera muita identificação essa coisa dos grupos, né? E é importante isso, porque a gente precisa, né, dessa identidade, de se sentir pertencente, né? Eu acho que isso é um ponto que acho que precisa ter mesmo. Só que tem também um outro lado que o estereótipo, ele gera ele, na verdade, ele reforça o preconceito em muitas situações, né? Porque as caixinhas, né? Por exemplo, a caixinha do binarismo, que é uma das caixinhas bem problemáticas, né? E aí, de tudo que é ser homem, do que é ser uma mulher. E aí, muitas pessoas usam disso para reforçar o preconceito. Por exemplo, uma mulher que não gosta de se vestir de acordo com a feminilidade, né, padrão... Aí ela não é uma mulher, e aí as pessoas já, sabe? E aí usam isso pra porque daí reforçar parece esse que aquela preconceito. pessoa tá num não lugar, mas ela tá num lugar. Tem um lugar pra ela tá no lugar dela, no lugar que ela se sente bem. Então eu acho que é muito sobre isso. E a questão também do estereótipo, eu gosto também de trazer um outro lado, que aí as pessoas partem muito de um princípio que aquela pessoa... ela tem um arquétipo na sociedade e ela tá sempre falando a verdade. E é o que a gente vê muito nos processos. Por exemplo, idoso. Gente, idoso mente. Criança mente. Mulher mente. LGBT mente. Negro, branco. Todo mundo mente. E aí, se a gente vai partir de um princípio que... não, porque aquela pessoa, ela já é de um grupo minorizado. Então, o que ela tá falando é verdade absoluta. Não é. Não. Então, é delicado, porque a gente tem toda uma forma de tratar, de entender o contexto social e todas as camadas que a gente precisa superar de preconceito e claro, de todo um contexto histórico, mas a gente não pode, por conta de um rótulo, desconsiderar que às vezes aquela pessoa tá faltando com a verdade, ou também tá cometendo um crime, né? Então, e tá sendo abusiva. Então, eu acho que é um pouco essa complexidade do dia a dia. E os preconceituosos usam isso daí muito que você tá falando, que é tipo assim, uma pessoa da comunidade LGBT fez uma cagada... A comunidade LGBT inteira pra todo mundo. É a comunidade toda que fez. E aí fica com aquela marca, né? Mas movimentos sociais são compostos de pessoas, gente. As pessoas vão errar. Não tem movimento perfeito. É uma coisa que a gente sempre fala. A generalização é um problema. E aí também você vai restringindo essa caixinha, isso. Tipo, a mulher tem que se vestir assim. E aí esse é o seu conceito de mulher. E aí dentro disso tem muitas coisas dentro dessa... de quem é esta mulher, de quem é este homem, assim. Me veio a questão do queerbaiting que né, tem pensado, assim, e debatido até com o Copes.
Que rola muito, tipo, o queerbaiting, é quando você, uma marca, uma pessoa usa o movimento queer pra se autopromover. Marcas péssimas, acho que, né, é ridículo. Mas aí, quando eles falam isso sobre as pessoas, eu questiono um pouco. É tipo, sei lá, Harry Styles, porque ele tá se vestindo de uma maneira muito queer, mas ele é hétero, isso é queerbaiting. Mas não é só ele se expressando? Sim. Não é ruim pra gente, como o LGBTQIAPN+, julgar isso? Porque aí a gente tá excluindo ele de ser um aliado, de trazer alguém Sim. pra perto? Nesse ponto eu também acho bem delicado falar, porque é muito subjetivo, né? Por que a pessoa tá usando aquilo. Ela tá se expressando ali, não sei se ela tá fazendo isso com essa intenção, né? Porque é isso que tem que ser olhado. Eu acho que empresas, marcas e tal, né? Aí É mais problemático, é uma coisa né? bem problemática. Mas as pessoas... Porque ele é um boy hétero, ele tem que se vestir dessa forma? Tipo, é você colocar de novo aí. Quem que criou a a regra? gente fazendo o que a gente não quer que façam com a gente. Exatamente. Então aí fica nesse mesmo ciclo, né? Mas eu acho que justamente isso. Porque senão você vai se apropriar de uma coisa que não tem propriedade. Um estilo, uma forma de se vestir. E aí também eu acho que replica e perpetua violências. E separação, assim, no sentido de gerar conflito mesmo. Exatamente. Aí é a coisa de querer tirar os outros do armário, porque daí. Não, mas então você se assume, certeza que é gay. No mínimo bi. E ele não vai se assumir? A gente não vai tirar esse boy do armário? E aí querer tirar os outros do armário também, né, gente? É Assim, complicado, eu acho que ninguém deve tirar ninguém do armário. É claro que a gente entende hoje a importância de sair do armário, por isso que a gente tá falando dessas pessoas do judiciário, né? Que tem muitas pessoas que ocupam cargos no judiciário e que são parte da comunidade LGBT, mas que não querem falar e têm a liberdade delas para isso. Mas a gente também entende a importância de colocar isso público, porque você vai estar realmente ajudando a disseminar e reduzir, né? Que eu acho que é uma utopia, mas que a gente faz com que um dia não tenha mais. Mas aí a pessoa, ela tem também a liberdade dela de não querer falar. Quanto mais gente sair do armário, menos armário vai existir, menos preconceito vai existir. Acho que, né? É uma cadência meio clara, assim. E pode ser exponencial. É muito isso. importante a visibilidade, mas não tem que ser desse jeito, né? Forçado. Imposto, né? As pessoas, né, Cada um se tem suas abrem questões, né? quando elas se sentem confortáveis. Mas essa é outra paulada também, né? Que a gente sempre fala, porque as pessoas vêm muito também com esse lance da visibilidade. Falando assim, mas pra quê que vocês vão colocar que vocês são um casal? Mas pra quê que vocês vão expor isso? A intimidade de vocês. Pra quê? Né? Mas num Vocês consultório de saber. um médico sempre tem foto dele com a mulher dele, né? Então, assim, a intimidade sua. Por que você tá colocando isso no seu consultório? Gente, então é isso que às vezes a gente não vê a mesma naturalidade com É diferente. outros, né, com a diversidade. Então é isso que a gente também questiona bastante. Eu já contei isso aqui, mas eu vou falar de novo que se encaixa muito nisso, assim. Quando eu apresentei minha primeira namorada pros meus pais, a gente tava todo mundo no restaurante, conversando, não sei o quê. Nossa, eu falei, uau, gente, foi tudo bem. Tudo tranquilo. Que incrível. A gente saiu do restaurante, eu saí de mão dada com ela. A minha mãe deu um escândalo no restaurante. Precisa disso? Isso é um desaforo? Pra quê? Eu assim, mas, gente, o que tá acontecendo? Aí uma tia minha, que era tipo a minha aliada ali, que tava super do meu lado, veio me questionar. Mas precisava? Você não andava de mão dada assim com seu ex-marido? Eu falei, lógico que eu andava, mas como ele era um homem, ninguém percebia. Né? Porque eu estou andando de mão dada com uma mulher, isso é tipo assim, nossa senhora. Terceira Guerra Mundial, caiu o mundo, que vergonha que ela vai passar na cidadezinha dela lá, que as pessoas vão saber. Tipo, isso. Nem se nota. Não. Ninguém nem percebia. Não. Mas aí, né? E aí é legal falar, porque as pessoas precisam começar a perceber a diferença que elas fazem, né? Porque às vezes, igual nesse momento que você falou, talvez ela tenha pensado, poxa, realmente. Ela ficou quieta, porque ela vai falar o quê? Né? Então. E é isso, a gente tem que falar mesmo, porque as pessoas estão acostumadas a fazer isso, e aí vão no automático, não. Aí olha pra cá, o casal hétero nem repara que tá se abraçando, que tá de mão dada. Mas aí se vê o casal gay se beijando, nossa, é um absurdo, gays, assim, começa a gritar. De pessoas fora do armário, de pessoas que eu conheço super bem resolvidas com a sexualidade, não beija em público, não sai de mão dada em público. Ainda tem um bloqueio com isso, assim. E eu acho isso muito triste. Eu falo, cara, você não está fazendo nada de errado. Sim.
Faça. É. Errado tá quem julgar você. Isso me irrita muito. Tipo assim, você pode. É. Ninguém pode tolir isso de você. Você tá certo. Mas muita gente tem medo mesmo, né? Porque Tem realmente muito. não dá pra saber, né? Quem que vai e a gente encontrar. vai naturalizando aos poucos, eu acho, né? A gente já teve vários avanços, mas ainda precisa muita coisa. Precisa de muita coisa, né? É isso, ainda sofre muita violência. Tipo, ainda... Né, é um país que ainda mata muitas pessoas trans. Tem quantas pessoas gays apanhando e sofrendo nas ruas. Ainda mais agora que liberou aí abrir a porteira do inferno. E esse bando de homofóbico agora acha que... Tá legitimado, né? Tipo, alguém autorizou, né, falar esse monte de asneira. É um contrassenso, né? Porque é um país que mais mata, mas também é um país que tem muitos direitos. Né? Pra comunidade LGBT tem muitos direitos aqui. E parece que eu acho que isso gera também, uma afronta, com o passar né, dos pra esse anos, sistema de pensamento foi conservador. gerando essa afronta. E aí as pessoas ficam, parece que, com mais raiva. Isso. Porque cada vez mais a gente tá conquistando mais Como direitos. assim vocês podem tudo isso? Quem deixou vocês casarem? Tipo, Pois é, tipo, gera uma, como porque assim? gera uma ameaça, né? Essas pessoas a gente se sentem ameaçadas, mas elas não vão perder o direito delas. Então é meio que um egoísmo, né? Não só eu posso, você não. Porque você tá num lugar de marginal na sociedade. E esse É é aí o que ponto fica de homofobia claro. que não entra na minha cabeça nunca. Tipo, gente, por que o que eu faço da minha vida te afeta tanto? Porque afeta real, assim, né? As pessoas ficam muito ofendidas. E eu não consigo compreender. Se você não é enrustido, eu realmente não consigo entender o porquê que te afeta. Porque se você é enrustido, eu entendo. Tipo, putz, eu queria ter essa coragem. Sim, Mas não não consigo, isso tenho. me revolta, E isso né? machuca. Ok. Porque eu não consigo achar uma outra razão, assim. Eu acho que pra é num criar lugar de tanta ofender raiva. aquilo que a pessoa acredita. Porque as pessoas dão muito valor pras opiniões. Gente, a nossa opinião é só a nossa opinião. Tipo, foda-se. A gente dá muito, eu quero dar a minha opinião, tudo bem, dê a sua opinião, mas é só uma ideia. Imagina um mar de ideias e nenhuma sobrepõe a outra, é só opinião, caralho. Então eu acho que é isso, porque as pessoas ficam tocadas num lugar que o que ela pensa tá sendo, sabe, desafiado. Então eu acho que é nesse lugar, acho que muito também desse lugar da gente entender que cada julgamento é uma confissão. Então, a pessoa, ela, às vezes, é questão de ser enrustida. Eu acho que na grande maioria é. Mas muitas vezes, se não for, é esse lugar de sentir que uma coisa muito valorosa tá sendo ameaçada. Que é o que ela pensa. Do que ela aprendeu como certo, né? Sim, Assim, não, mas sim. o certo é isso. Homem e mulher, porque tem que fazer filho. Essa é a lei da igreja, da religião, Isso, da qualquer coisa Acho que é essa nesse pessoa lugar. acredita. Isso faz sentido Eu mesmo. acho que é isso. Eu fui pro Egito com um amigo gay. E aí a gente tava com uma guia. Ela era egípcia, mas falava português, assim. Até engraçado. Vários guias lá falam português. Aí a gente no carro, não sei o quê. Eu só não entendo, né? Esse povo homossexual. Eu só olhei pra cara do André assim. Eu comecei a rir. Falei, olha, Mona, você tá com um gay e uma sapatão nesse carro. Então você só pensa bem no que você vai falar. Cuidado. Ela, não. Mas é porque, assim, né, até tem, hoje em dia tem homens gays lá, mulheres não, porque lá as mulheres não podem nada. E aí, os caras podem ir pra festa, ficar bêbados, as mulheres não imaginam, então imagina ter sapatão lá. E ela nunca nem, mas nunca vi, ela nunca conheci uma mulher que fica com outra mulher. E aí eu falei pro meu amigo, eu falei, eu acho até bom também a gente falar isso pra ela falar... Nossa, conheci essas pessoas. E a gente tava, até acontecer isso, a gente já tava acho que no 2º, 3º dia, trocando altas ideias. Eu não sei como que ela não percebeu, porque assim, né, gente, André é uma Não bicha. foi a primeira coisa que chegou pra ela, então. É interessante até isso, assim. Que a gente achava muito óbvio. Será que as pessoas acham que a gente é um casal? Nossa, mas não tem como, né? Ih, tá bêbada. Mas... Talvez possa ter passado na cabeça dela. Porque uma pessoa que também não tem tanto... Referência. Tanta referência, não conhece, né? Muitas pessoas, assim. E aí, a gente achou que foi legal, assim, a gente falar pra ela e ela ter esse contato pra também quebrar qualquer estereótipo, estigma que ela tinha na cabeça dela. Falou, cara, nossa, eles são super legais, né? A gente trocou tanta ideia, tipo, amigos aqui e nada... sei lá, que deva pensar de promiscuidade, né? Porque acho que ainda tem, num lugar tão fechado assim, ai, tipo, gay é promíscuo. E não viu nada disso.
E foi bom. Sim, Que legal. eu acho que isso é importante. É, mesmo. ela não viu isso, né? Então por isso que eu acho legal a gente. Se você não tem questões e ficar no armário, tipo, sai, se coloca. Porque você não está errado, você não tá fazendo nada de errado. É. Não. E eu acho que esse É muito lugar tira um importante. pouco as defesas das pessoas quando às vezes não é o primeiro assunto. Quando a pessoa já não percebe de cara, entendeu? Que você é da comunidade LGBT. E aí, depois que ela gostou tanto de você, e mesmo que ela tenha um lugar ali dela preconceituoso, não tem mais espaço, porque ela gostou de você. Então aquilo já quebra, né? Porque Aí não ela foi vai a ter que primeira coisa aí que ela chegou vai e ter ela que não se lidar defendeu. com isso, né? Porque se ela realmente ficar nesse conflito interno, ela vai ver que é preconceito mesmo. Nossa, mas ela é tão legal, por que eu tô achando isso? Tipo, Por que eu quero manter isso? Tipo, ela não tem isso que eu achei que toda sapatão era, sei lá o quê. Tanto que quando a Brenda mudou pra cá, ela mudou em 2019 e a gente abriu o escritório em 2020. Então cada uma trabalhava num escritório de advocacia. E aí ela começou a trabalhar no escritório. E aí uma mulher virou e falou: Nossa, mas é que eu achei que que mulher que gostava de mulher, ela é só feia, isso é bonita. Ela fala desse jeito. Gente! Juro. Eu tô passada. Nada, pera, aí deixa eu eu te fiquei mostrar se você tá não sei da onde, Aí eu fiquei né? assim, gente, mas ela era um pouco mais velha, assim, também. E aí eu falei, nossa, mas olha o Que é que, o que tem estereótipo na cabeça das pessoas. de mulher masculinizada. E dessa total coisa, esse e estereótipo dessa coisa de é porque nenhum homem quis, aí ela gosta de mulher, entendeu? Tipo, você não tem cara de sapatão. Exato. Isso, Exato. Já E aí virei eu o fiquei, olho pra gente, quem só tá como ouvindo. assim? E aí eu já entro na minha paulada entalada. Que é, no caso da Vanessa Bárbara, do episódio do CPF da Rádio Novelo. Eu tô com isso entalado, assim, desde janeiro que saiu o podcast. Querendo falar muito disso. Que aí, assim, só explicando, né? Acho que vocês duas sabem. Mas a Vanessa Bárbara é uma escritora que contou a história dela no Rádio Novelo Apresenta. Em que ela conta 300.050 abusos que ela sofreu do ex-marido. Desde a vida deles como casado, que ela falava, que ela até achava que era uma boa vida, só que ela era praticamente a secretária dele. Que o cara não tinha competência nem pra pagar as próprias contas. E aí ele, né, rolou um caso de traição, e aí ela meio desconfiou e foi investigando. E no fim das contas ele tinha um e-mail, um grupo de e-mail com 15 outros homens. Todos escritores, donos de editora, todos renomados no mundo literário. Que se colocavam como progressistas, feministas, né? Problematicíssimo, num grupo de e-mail em que eles falavam coisas misóginas, expunham as suas esposas, namoradas, amantes, os seus casos de traição, meio que rechaçando essas mulheres, assim, né? Caso de gordofobia, uma coisa assim, nojenta, mas nojenta num grau que dá dor de barriga, só de lembrar. E aí, depois que eu vi isso, eu falei, cara, desculpa, não dá para defender homem nenhum. E aí eu fui indagar com os meus amigos homens hétero. Homens hétero cis, né? Falei, cara, vocês se colocam... Vocês defendem as mulheres? Vocês defendem as causas todas que vocês se dizem defensores? Quando vocês estão só com seus amigos homens? Falou, assumo que não. Isso do que eu falei, cara, se algum faz, é esse. Falou... Nem sempre, às vezes não, porque eu não quero brigar, não quero gerar conflito, não quero não sei o quê. Então você não é um aliado. Você não faz parte da causa. E isso tem que ficar claro. Não faz. Isso é verdade. Homem defende homem, homem não defende mulher. E aí, nesse caso, ainda me veio a atual mulher do ex-marido da Vanessa defender o cara. Esse cara jamais faria isso por ela. Então, assim, essa é a minha paulada entalada. Queria saber o que vocês acham. Hablei muito, sorry. Eu acho Não, que essa hablou. paulada é super assertiva. E aí abre um desdobramento para vários outros casos de mulheres que vivem a mesma coisa, né? A mesma situação que ela. Então, é um caso super emblemático que a gente viu aí recentemente rodando. E acontece muito, né? Todo dia tem um. Infelizmente, acontece muito. E aí a gente não tem, né, uma resposta efetiva do Estado e nem um engajamento da sociedade por querer entender esses temas de gênero, né? Então a gente vai olhar para uma delegacia da mulher, tem homem atendendo? Desculpa, gente. Para mim isso é inadmissível. Tá? Eu acho que assim, nossa, por quê? Mas é porque... Gente, não dá. Pode ser assim, ali o segurança da delegacia, ou um escrivão ou outro, mas às vezes você chega
principal delegacia da mulher de São Paulo e só tem homem atendendo. Puta que pariu. Uma ou outra escrivão, uma ou outra agente policial. Não dá. Porque isso é outra barreira para aquela mulher que já tá ali, que já pensou horrores para até a delegacia fazer a denúncia, para ela conseguir falar. E fora a forma como a gente vê que em São Paulo não tem treinamento e em cidades pequenas. E no interior. Pior ainda, com um pensamento muito mais conservador, muito mais fechado. Tipo, em briga de marido ou mulher não se mete a colher. Você chega lá pra contar a sua história de abuso pra um delegado que pensa isso, porque muito provavelmente pensa. Então assim, a gente É ainda muito tá muito difícil. atrás, né? A gente vê leis e leis sendo aprovadas. A gente trabalha muito com a Lei Maria da Penha e com outras leis que vêm e que também, né, alteram a própria Lei Maria da Penha ou outras leis independentes ali que ficam dentro do âmbito do combate à violência de gênero, mas até que ponto, né, a gente vê a efetividade? A gente tem visto que, lógico, desde 2006 para hoje, quando a Lei Maria da Penha surgiu, já temos avanços que não tinham. Mas o que a gente ainda precisa andar é, assim, bizarro. E eu acho que começa por aí. Nesse questionamento com os amigos homens. Porque a partir do momento que um cara não consegue falar num grupo de WhatsApp, não manda isso, porque não é um objeto. Você tá zoando o corpo de alguém, sabe? Que tem personalidade, que tem sentimento. Não é um pedaço de pau ou um pedaço de mesa que você tá colocando no grupo. E aí já vai começando a gerar desconforto, que eu acho que os homens não estão preparados para comprar esse desconforto. Então, é esse o ponto, né? Quando a gente vai tentar falar de masculinidade saudável, será que os caras estão preparados para essa conversa? Eu não sei. Eu acho que não. E isso é uma grande questão, né? Porque aí fica, sei lá, se não tem uma coisa de... Não tô roxa, não tô marcada. É uma coisa, uma violência psicológica, que acho que é o que mais acontece até. Não Sim. sei, né? Se eu tô inventando essa estatística, mas eu tenho a impressão de que sim. Então eu não tenho marca no meu corpo, mas é uma violência, é um abuso muito grave. E aí a minha palavra contra a palavra do cara. Aí é meio delicado isso, Então, né? mas Como aí a funciona? palavra da vítima tem especial valor probatório. É claro que você precisa investigar para depois, com outros elementos do significa processo. isso? Então, Ao juridiquês. Então, é assim, gente. É valor de prova, tem valor isso, tem probatório. um valor superior, né, à palavra de outra pessoa que não tá no contexto de uma mulher sendo vítima de violência doméstica. Isso. Então tem um peso maior. Só que a palavra dela sozinha pode não ser suficiente para ter uma reparação, uma condenação. Precisa vir acompanhado daí, se teve a violência física, de um laudo pericial, e aí a pessoa ela vai na delegacia da mulher, ela vai ser encaminhada para o IML para fazer o exame de corpo de delito, que daí é uma outra prova que acompanha também a palavra dela. E aí, quando a gente fica nesse âmbito de palavra contra palavra, a palavra da mulher deve sobrepor a palavra do agressor. Isso tipo, na Lei Maria da Penha Isso, tem isso, pelo- assim, pelo- na questão de isso, violência doméstica, a voz da vítima, da mulher. Tem que ter Isso. esse especial valor. Por quê? Porque por conta justamente do sistema. Né? E hoje a gente tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Que é uma normativa que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe, né? Então agora é uma recomendação obrigatória de todos os juízes e todos os tribunais seguirem. E se isso não é seguido no processo, precisa ser feita uma reclamação contra aquele magistrado. Porque a gente precisa levar isso a sério. Então, Porque você vai ajustando também o sistema pra a que, forma pra isso como funcionar. eles lidam, como eles julgam, igual a gente estava falando no começo. Então, isso é bom. São protocolos que têm surgido. Agora também tem o com perspectiva racial também, que também é outra Pra problemática, poder fazer essas né? correções justamente dos vieses. Né? Porque quando uma pessoa chega na delegacia falando que ela teve o celular furtado, ninguém parte do princípio que ela mentiu. Você vai partir do que ela tá falando a verdade. Agora, quando uma mulher fala que ela foi vítima de estupro, parte do princípio que ela tá mentindo. Sim. O que ela quer com isso? O que ela quer ganhar? Mas com que roupa que ela tava? Mas ela bebeu? E nada disso é importante. Dentro daquela denúncia. O importante é o acolhimento e a investigação séria. Sim. E quando é caso de violência doméstica psicológica, igual você estava falando, é muito importante, por exemplo, que a mulher ela tenha acompanhamento psicológico, ela tenha laudo, né? Porque daí ela consegue, com os profissionais, psiquiatra, psicólogo, um relatório falando a situação que ela viveu, as consequências disso, e isso é muito importante no processo. Por mais que a gente não vai ter ali, né? A gente não tem marcas, não tem essas provas físicas, mas
a violência psicológica, ela deixa rastros, né? E aí a gente consegue... E se tornou crime desde 2021. E uma outra coisa que a gente sempre fala, eu sei que não é fácil... psicológica não era crime. Não era, se tornou em 2021. Era já um tipo de violência que tem 5 tipos previstos na Lei Maria da Penha, que é a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Porque muitas mulheres também têm aquela coisa, né? De, coloca no teu nome. E aí o marido vai cuidando de tudo. E depois, quando vê, a mulher tá cheia de dívida. Então, também já é um tipo de violência Nossa, não prevista. inviabilize, tem 500.050 episódios. Sobre isso. Agora, além de estar na Lei Maria da Penha, a psicológica se tornou crime em 2021. E aí, uma outra coisa que a gente sempre fala é se as mulheres, se possível, a gente sabe que não são todas, que infelizmente acho que é a minoria que tem condições de pagar uma advogada para ir com ela na delegacia fazer o registro do boletim de ocorrência e contratar uma assessoria jurídica. Mas a gente tem várias ONGs aí, como a Mapa do Acolhimento, que conferem assessoria jurídica e apoio psicológico gratuito para as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque você sozinha é muito complicado você no sistema. Né? E aí a Defensoria faz um papel legal também, a Defensoria Pública, mas muitas vezes não dá conta, porque são muitos casos. Eu trouxe alguns dados aqui, assim, que eu... Nossa, gente, assim, é muito triste. Tipo, são 7 vezes que a mulher volta pro abusador. Então, assim, você já se ligou que o bagulho tá ruim. Só que você ainda volta pro cara 7 vezes. E é real isso, assim, eu já estive num relacionamento tóxico com uma mulher. Que acho que esse é um bom ponto também, porque mulheres também são abusadoras, também são tóxicas e, né, problemáticas. Mais de 318 mil casos de violência doméstica registrados no Brasil em 2024. 318 mil casos registrados. Não registrados, eu acho que é tipo, sei lá, o triplo no mínimo. Acho que passa de 1 milhão. Daí, somado a esse. É muita São coisa. muitos casos. É muita Tem coisa. muita subnotificação. Que é isso, né? Das pessoas não denunciarem. vai Muita denunciar, gente não denuncia. Se só denunciados são 318 mil em um ano, gente, é muita coisa. É tipo, quase 1.000 por dia. Num país. Com mais de 200 milhões de pessoas, né? É bizarro. É muito surreal. Levantamento nacional. 68% das brasileiras têm uma familiar, conhecida ou amiga que sofreu violência. Que ela saiba. Fora os que a gente não sabe. Que eu acho que também é a maioria. A maioria. Muita gente não Aquela conta, mulher né? não conta. Não conta, porque tem vergonha. Imagina, eu vou contar que o cara me bateu, mas aí... O que vão achar? E se preocupa com o que vão achar do cara, né? E tem muita gente que sustenta um relacionamento tóxico por conta da sociedade. Eu apanho, eu sou maltratada, mas eu tô casada. Nossa, né? Então é difícil isso. Nossa, gente. Ai, quando fica Tem casada, muito. apanhando, sendo maltratada, gente, pelo amor de Deus. Não. Muitas voltam mesmo. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. A gente que atua E também nessa uma área. outra coisa que eu não tenho dado agora pra falar, mas eu sei que isso também tem estatísticas, é o quanto as mulheres demoram para denunciar, e isso é muito questionado. Mas é porque demora para compreender aquele ciclo da violência. Então, a mulher, até ela cair a ficha dela, que ela foi violentada, muitas vezes ali não tem marca física, que ela passou por um ciclo de abuso psicológico, até ela compreender e fazer a denúncia, já passou muito tempo. Né? Porque às vezes você realmente não percebe que você está vivendo um abuso, uma agressão, Sim. de alguma forma, assim. Você tá apaixonada, você tá envolvida, a pessoa te manipula. E aí você arruma desculpa. Você, não, mas é porque ela tá doente, porque ela não tá mal, porque ela tá com depressão. Porque perdeu o emprego. Demora. Porque ela tem questão, a mãe morreu, a não sei. Você vai arrumando justificativa. E aí a coisa não acontece todo dia. Aconteceu no mês, depois de 6 meses aconteceu de novo. Tipo assim... Mas isso não pode ser usado pra culpabilizar a vítima. Sim! Esse que é o ponto. Não dá pra gente Tem que ser perpetuar. usado pra justificar, demora. Isso. Né? Ao contrário. Isso. Sim. E é tipo, ter esse entendimento de que esse é o ciclo, isso acontece. É o processo do relacionamento abusivo. Agora, não utilizar... Por que você não denunciou antes? Gente, porque eu tava inserida num Nesse relacionamento contexto. abusivo. Eu estava sendo manipulada. Não foi uma coisa consciente. Então, eu acho que esse é um grande ponto também para dar paulada, que é a culpabilização da vítima, que é um grande equívoco. A violência, ela também pode ser familiar. Por exemplo, um pai que agride uma filha. Uma avó que agride uma neta. Uma mãe. Na Lei Maria da Então, Penha. se a mulher ela isso estiver também sendo entra. agredida ali, né, sofrendo algum tipo,
desses, né, 5 tipos de violência doméstica dentro da casa dela, seja por qualquer Que familiar. é violência doméstica, não é violência Não. amorosa. Isso. Porque a gente acaba ficando muito focado ali nos Na relacionamentos relação, românticos. que é o que mais acontece. Mas, por exemplo, quando a gente fala da comunidade LGBT, muitas mulheres passam por violência doméstica dentro de casa. Dos De pais. familiares. De familiares. Pai, mãe, avós, tios. E recentemente até saiu também um outro precedente, né? Uma outra decisão judicial que tem força ali para que outras decisões que têm casos similares conseguir também essa proteção, é que a Lei Maria da Penha ela se sobrepõe ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se uma menina está sofrendo agressão dentro de casa, uma menina ali de 12, 13 anos, aí não vai tramitar. Preferencialmente, a Lei Maria da Penha precisa proteger, porque tem mais mecanismos de proteção. Então, se sobrepõe ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que protege as crianças mais. e os adolescentes, né? Entendi. E quanto mais denúncia tiver, mais engajamento, mais conscientização. E que esses novos meninos aí, meninas que estão dessa nova geração, pelo amor de Deus, já vamos começar com essa página já em dia, né? E que sejam de fato os aliados que vão Sim, defender e vai brigar. Isso aí que não não vão pode. tolerar isso. Não tolerarei. Não tolerarei. Não tolerarei, como diria nossa musa, Erika Hilton. Nossa futura presidente do Brasil. Ai, gente. Quero Nosso que chegue sonho. logo esse momento. Nossa, gente, imagina. Não Vai tenho ser- nem roupa. Nossa, não tenho nem roupa. Vai ser outra festa igual a do Oscar, assim. Tipo, Vai ser tipo isso. Acho que carnaval, um mês de Não, carnaval. um mês, no mínimo. Vai ser 4 anos que a gente vai ficar comemorando, né? 4 Sim. anos. Meninas, chegamos ao fim. passou muito rápido. Muito. Ai, tenho vontade de falar muita coisa. Queremos assim. voltar. Tinha mais coisa que eu queria falar ainda, mas temos o tempo. Obrigada, eu amei. Também Amei amei. muito. Aprendi muito. Espero que os Pauladers também arrasaram. A gente adorou. Obrigada, Deixa aí o perfil gente. de vocês, o que vocês quiserem falar. Nosso perfil é @harmonia jurídica. E aí lá também vocês vão encontrar os nossos 2 perfis pessoais, mas o nosso principal é o do Harmonia mesmo. E queremos muito agradecer mesmo, porque a gente adora o podcast. A gente somos admiradoras e que continue vida longa ao Paulada, porque reclamar é terapêutico. Ah, eu amo. Obrigada. Adoramos, obrigada, gente. Sigam lá o Harmonia. Lá também tem o Insta do escritório para vocês acompanharem, né? O YouTube, nosso podcast também, que a gente tem o Harmonia Cast. E é E isso. é isso, vamos Muito que bom. vamos. Obrigada, gente. Obrigada a você. Beijo, Pauladers. Beijo. Tem que dar paulada.